E aí, pessoal? Então, vim comentar os livros que eu li em março de 2026 e os que estou lendo agora em abril. Então, vamos lá. Eu comecei o mês lendo o rascunho do livro do Júnior Hatz, que se chama A Nudez dos Santos Insanos, Contos Gays. É um livro inédito, o Júnior me deu o prazer e a honra de ler esses contos antes deles estarem realmente finalizados e poder dar alguns pitacos, enfim. Mas é isso. E aí, o Júnior já escreveu vários livros, tem um que eu amo, especialmente, que é o Tudo Que É Feio, Sujo e Necessário, que foi o primeiro contato que eu tive com a literatura dele, fiquei encantado, e aí quis ler tudo, entrei em contato com ele, a gente firmou uma amizade, embora o sobrenome dele seja Hatz e o meu também, a gente não é primo direto, mas tem aí alguns parentescos em comum, enfim. O Júnior é um escritor talentosíssimo, todos os escritos dele giram em torno da literatura LGBTQIAPN+, e aqui, embora traga os elementos que acabam comparecendo em toda essa literatura, traz elementos novos, o Júnior nunca se repete, mesmo que ele fale sobre uma mesma coisa, aquilo vai ser sempre de uma forma muito diferente, muito original. A literatura do Júnior é muito original, e aqui nesse livro a gente tem especialmente algo que foi o que me chamou mais atenção, que é a coisa do gay mais velho, hipocondríaco, que tem necessidade de ir para uma emergência tomar medicação, crise de ansiedade, de depressão. Enfim, tem algo aí que gira em torno disso que eu acho bem interessante, porque vai, né, assim, para outros lugares além da coisa da droga, da festa, do sexo, enfim. O Júnior sempre é muito original, é muito disruptivo, então os textos dele trazem algo de uma linguagem que se aproxima do cotidiano, mas é tratada de forma poética e muito bem escrita. Enfim, o Júnior é maravilhoso, e esse livro também promete. Ele diz que é o que ele mais gostou de escrever, na verdade ele acha que é o melhor que ele escreveu, acho que é algo assim que ele fala nas redes sociais, e eu concordo que é um livro maravilhoso e que tem novidade boa vindo por aí. Acho que no final das contas ele vai mudar algumas coisas, mas a essência tá aqui, eu gostei bastante, então esperem que vem coisa boa. Depois eu finalizei a leitura do Introdução Clínica a Freud, Técnicas para a Prática Cotidiana, do Bruce Fink. Bruce Fink é um autor que eu sempre estou falando aqui nos meus textos, nos meus vídeos, sobre os textos e livros que eu estou lendo, porque eu sempre estou lendo Bruce Fink porque ele me ajuda muito com as aulas. O Bruce Fink é muito clínico e muito didático, e aí ele usa a clínica para tornar a teoria mais acessível, mais entendível. E aqui ele se debruça sobre a técnica freudiana. Ele vai se debruçar especialmente sobre alguns casos clínicos do Freud, como a Dora, o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, mas ele vai falar aqui também sobre a formação dos sintomas e sobre sonhos. Então são 6 capítulos, é um livro recheado de notas, as notas do Bruce Fink, na verdade são 7 capítulos. E aí, esse livro é recheado de notas, as notas são muito complementares, elas são um texto à parte, assim, vale a pena consultar nota por nota, porque sempre tem informações que ajudam e complementam e acrescentam muita coisa. Adorei, super indico Introdução Clínica a Freud, já tenho lido outros livros dele. Eu leio assim, né? Assim, eu vou lendo conforme a aula demanda, as aulas que eu dou demandam, e depois eu leio o livro como um todo. E aí tem sido legal acompanhar a obra do Bruce Fink, né? Eu já li 3 livros completos dele, tem mais um aqui me esperando que certamente em algum momento eu vou acabar trazendo. Depois, eu terminei finalmente de ler O Conde de Monte Cristo, nesse box maravilhoso da editora Zahar. Tô lendo esse livro desde dezembro de 2025, então passei 3 meses me debruçando sobre essa obra. Foi o livro que a gente escolheu para discutir no Gradiva de Literatura e Psicanálise, que é o grupo que eu faço parte, que fala sobre literatura e psicanálise. A gente escolheu essa obra para discutir, e esse box divide a obra em 2 livros, 2 tomos, né, mas aqui é a obra completa. Esse livro foi publicado no século XIX, se eu não me engano, entre 44 e 46, 1844 e 1846, em folhetins. Então ele era publicado, acho que diariamente, cada capítulo saía no jornal, e ele tem esse ritmo, né, assim, de um capítulo que puxa o outro, que faz com que o leitor se interesse em continuar essa história e compre o jornal, né? E aí, assim, ele ganhava por linha escrita ou algo assim. Então, ele escreveu bastante. É um livro muito volumoso, mas basicamente ele cria uma história gigantesca para dar conta de contar sobre um episódio que é o Dantes, que é o protagonista aqui, Edmundo Dantes, que
ele é preso injustamente por conta de uma conspiração de pessoas próximas a ele. Ele perde a noiva, perde o emprego, o pai morre enquanto ele tá fora. Então acontece muita desgraça na vida dele. Ele passa 14 anos preso, mas enquanto ele está preso no presídio de If, ele conhece um abade que vai dar um mapa de um tesouro para ele, e ele finalmente vai poder se fazer justiça com as pessoas que fizeram tão mal a ele, né, depois que ele consegue sair dessa prisão. E aí, assim, o livro fala sobre como ele se implica nisso como uma justiça, né, fazer a justiça. Ele é um instrumento de Deus que vai fazer a justiça com esses homens que foram ruins com ele. Mas ao longo desse processo todo, acaba que essa justiça vai se transformando em uma vingança que traz consequências desastrosas, porque acaba envolvendo pessoas inocentes. E aí quando isso acontece é que a coisa fica um pouco mais nebulosa, e ele vai entendendo o que é preciso fazer para ele finalmente se livrar disso e poder seguir a vida. Gente, muitas tramas ao redor dessa subtrama maior, e muito legais, assim. Tem horas que se distancia tanto da história original que a gente fica se perguntando qual é a relação, mas lá na frente faz todo sentido. Então, apesar de ele escrever muito, não tem exatamente nada que não esteja concatenado com a história maior, e isso é muito legal. Então eu fiquei muito feliz de ter essa leitura no meu repertório. Era um livro que eu queria ler há muito tempo, e finalmente eu li O Conde de Monte Cristo. Assisti a 2 adaptações, né, a de 2002 e uma de 2024. Ambas diferem bastante, assim, da história em muitos aspectos, porque como é uma história muito grande e os filmes precisam adaptar, eles acabam modificando bastante a história, mas no fim das contas são adaptações legais, assim. Se você assistir só como um filme independente do livro, você vai gostar, mas o livro é infinitamente melhor do que as adaptações. E aí terminei o mês lendo Discurso do Método, do Descartes, René Descartes, que é um filósofo que vai falar sobre a razão, vai usar a razão como instrumento de autoconhecimento e de conhecimento do mundo. Então esse discurso é bastante famoso porque é aquele em que ele fala sobre penso, logo existo, né? Assim, numa tradução mais conhecida ficou assim. E aí ele funda o sujeito, né, enquanto o sujeito da razão. Li porque eu queria comparar com a coisa do sujeito para a psicanálise, mas foi uma leitura bem interessante. Aqui, de fato, ele foca nisso, da razão, do questionamento, e propõe um método de vida que torna acessível a razão para todo mundo, né? Não exclusivamente para os pensadores, que era uma coisa comum na época. E o Descartes viveu ali no século XVI e XVII, nasceu no XVI, morreu no XVII, e aí quando ele publica esse método, esse livro, em francês, né, que não era muito comum quando se traziam tratados filosóficos, geralmente era em latim, porque era a língua, né, sagrada, aquela coisa toda. Aqui ele escreve em francês para tornar acessível para todo mundo, e aí quando se fala todo mundo, se sabe ler, pode ser homem, mulher, enfim. E aí ele torna a filosofia acessível para todos, né? É um texto bem interessante e fácil de ler, assim, surpreendentemente fácil, ao contrário do que muitos poderiam pensar. E aí esses foram os livros que eu li em março, né? Eu consegui concluir essas 4 leituras. E aí vou mostrar aqui para vocês um pouco do que eu estou lendo em abril. Eu já finalizei a leitura de 3, que eu só vou mostrar, e aí eu comento no vídeo sobre os livros lidos. Eu reli essa cartilha, E Eu Sou o Quê, da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Eu reli também Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada prostituída, que eu li na minha adolescência. E li Aprendendo a Viver, Imagens, da Clarice Lispector, que é basicamente um livro de fotografias com algumas citações dela, que eu ganhei da Raquel de presente de aniversário esse ano. Então, já li esses, comento melhor no próximo vídeo. E aí estou lendo, né? De literatura, estou lendo As Duas Torres, do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Tô mais da metade, tô lendo com um grupo, a gente pretende ler toda a obra da Terra-média do Tolkien, e aí vamos lendo uma meta semanal. Estou aqui mais da metade. Comecei a ler Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brett, que foi o livro escolhido para o Gradiva de Literatura e Psicanálise do mês de abril. Então em abril a gente vai discutir esse livro, e tô gostando bastante. Tô muito no comecinho, agora que eu tô na página 46, mas já tô gostando. É uma leitura fácil de ler, assim, mas uma temática bastante escabrosa, porque vai, assim, até onde eu li, fala sobre
tráfico de mulheres na Coreia, né, pela invasão japonesa. Então tem coisa aí envolvida de guerra, envolvida com outra cultura. E eu queria ler um livro de uma autora que fosse oriental, né? Que fosse oriental, que eu acho que ela é coreana, se eu não estou enganado. E é isso. E aí, quando eu terminar também comento, mas pretendo terminar esse mês. O Tolkien não tem previsão, mas o da Mary Lynn é para esse mês. E aí continuo lendo Eneida do Virgílio, que é o livro que eu estou lendo com o PV. A gente já leu Ilíada, Odisseia, tá lendo esses grandes clássicos aí, epopeicos, né? E é isso, a gente pretende ler outras coisas. Esse tá sendo o pior de todos, eu não tô gostando desse livro, porque ele é muito difícil, a linguagem dele é, assim, da hora você não entende absolutamente nada. E eu assisto vídeos sobre o livro e eu não acredito que tem tudo aquilo naquele capítulo, porque eu não consegui ver nada daquilo, assim. Tenho que admitir que, como leitor, isso aqui nos convoca e nos faz questionar, mas acho que é importante esse desafio de tentar enfrentar isso e voltar para isso em um outro momento e ver como é fazer essa releitura. Então, pretendo relê-lo, mas numa tradução que não seja essa, que é do Odorico, que realmente eu não gostei muito. Eu quero a do Carlos Nunes, que foi a que eu li, a tradução que eu li da Odisseia e da Ilíada, e foi bem mais acessível. Então, estou aqui pelo canto 10, são 12, pretendo terminar, a gente está lendo um por semana, então até o final desse mês eu devo terminar, se não no máximo no começo do próximo, porque tem semana que a gente não lê, não consegue ler por, sei lá, por viajar ou qualquer coisa assim, mas em breve estou terminando e não vejo a hora de terminar, porque eu me sinto meio preso a esse livro, justamente por não conseguir sentir prazer exatamente com essa leitura. É um tipo de leitura que eu faço mais porque eu quero ter essa leitura, mas realmente não está sendo prazeroso. Por fim, os livros que eu estou lendo teóricos, né? Eu estou lendo o Seminário 15 do Lacan, que é o ato psicanalítico, leio junto com o Ítalo, a gente senta e lê com a câmera ligada, então a gente está indo bem devagar, porque é o que a gente consegue ler em 1 hora, mas estou aqui já na página 86 e são 270, então a hora eu termino e comento. Mas Lacan é aquela coisa, né? Não sei se vai ter muito o que comentar, é muito mais sobre a experiência da leitura do que sobre o texto em si. Aí tô lendo junto com a Larissa, no mesmo esquema de ligar a câmera e ler em voz alta, O que faz o psicanalista, Ato, Semblante e Interpretação, do Antônio Quinet. Eu acho que esse é o último livro publicado pelo Antônio Quinet, é um livro novo, ele é de 2025, e eu com a Larissa pretendemos ler só a parte final do livro, que é o que interessa pra gente em comum, mas depois eu volto pro começo do livro e leio o livro como um todo. Então, vou passar um bom tempo lendo esse livro, porque ele é um pouquinho grande e eu não tenho tempo de priorizá-lo nesse momento. Aí tô lendo a biografia Freud e a Descoberta do Inconsciente, do Octavio Manoni, que é um livro que já foi publicado anteriormente como Freud, uma biografia ilustrada, e aí eles tiraram as fotos, botaram só o texto, e é isso, tá aqui, da editora Zaha. Tô relendo conforme eu vou avançando na disciplina de teorias psicanalíticas, eu leio aqui e vou para a aula e depois volto, então tô lendo com calma ao longo desse semestre, mas já estou na página 107, 106, 107, e ele só tem 190, então tô aí pela metade, mais ou menos, e pretendo terminar esse semestre, né? Mas não sei exatamente em que mês. E por fim estou lendo O Negro no Brasil de Hoje, dos autores Nilma Lino Gomes e Kabengele Munanga. Esse livro que a gente está utilizando num grupo de estudos sobre racismo e psicanálise, que começou agora, e a gente ainda não vai falar sobre psicanálise nesse primeiro semestre, então a gente está vendo as bases para essa discussão, por isso eu também li a cartilha, reli a cartilha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, e agora a gente está lendo esse aqui. A gente vai utilizar só alguns capítulos, mas eu vou ler o livro todo, então assim que eu terminar a leitura eu venho indicá-lo aqui para vocês. É isso, até o próximo mês.